Nosso Mestre Jesus, nós te pedimos, Pai. Não tô fazendo com. Tá com o microfone desligado também. Nosso Mestre Jesus, agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma reunião em Teu nome, em que nós nos colocamos de coração e mente, dispostos, amigáveis, dóceis aos Teus ensinamentos divinos, buscando trazer o nosso coração para a nossa melhor parte, na busca daquilo que precisamos melhorar, na busca de um entendimento que nos traga não só informação, mas sentimentos profundos de reverência e respeito à Tua obra, na busca de nos sintonizarmos claramente com os Teus desígnios. Nós sabemos que aqui na Terra é preciso que passemos por sofrimentos para que cheguemos até o Senhor. Mas nós também sabemos que o Senhor nos trouxe a oração como recurso máximo de pedido de forças e auxílio para que nós passemos pelas tribulações com os corações ligados ao Senhor, no melhor aproveitamento daquilo que temos que passar para que cresçamos. Nesse sentido, pedimos pela Carolina Carnevale Esteves, pela Maria Regina Goulart Campedelli, que são nossas irmãs em momento de prova de suas forças, que recebam o Teu alento, que recebam o auxílio dos amigos espirituais, assim como todos os espíritos ligados a essa reunião que vêm em busca de auxílio, os nossos espíritos obsessores que recebem as graças dessa reunião, as nossas casas, as nossas famílias, todas as pessoas ligadas a nós pelo pensamento. Que toda a nossa rede ligada a esse singelo grupo de estudo receba as bênçãos dessa ligação, dessa busca máxima com o Senhor, com o Teu coração, com as vibrações de auxílio que recebemos constantemente, mas que muito tempo temos deixado de nos ligar por nossa própria insensatez e ignorância. Agora que temos esse conhecimento da doutrina espírita, que nós tenhamos força e coragem de trabalhar em Teu nome e fazermos de nós trabalhadores fiéis, servos confiáveis, amigos, enfim, de fato, do Cristo, que nos trouxe amor, luz e verdade. Muito obrigada. Senhor. Sim, seja. Obrigado, Maria Tereza. Todos estão vendo a tela, né? Nós paramos no capítulo 11, versículo 21 de Mateus. Depois que a gente falou, no que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, né? Depois daquela parte. Aí ele continua explicando aquela situação de que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Pelo menos naquele momento, né, em que a pessoa, o indivíduo está dentro dessa situação de maldade ou de fazer o bem. Maldade é um momento de ignorância, de afastamento das leis de Deus, mas todo filho de Deus um dia será bom. O tempo para isso é que está associado a duas coisas: ao tempo de evolução do espírito, o tempo em que ele gastou
desde que começou a ter razão, e o tempo em que ele se esforçou para evoluir. O primeiro tempo, você pode ter dois espíritos com a mesma idade e eles terem evoluções diferentes. Um pode ser dedicado, trabalhador, bondoso, e o outro desligado das referências do bem. Mesmo com a mesma idade espiritual, que é o que acontece na Terra, né? Então, nós temos raros espíritos que evoluíram rapidamente, sem se deturpar nos processos de crescimento, e temos raros espíritos que ficaram ligados ao mal e ao egoísmo. Eles não são tão raros assim, não. Segundo as informações do livro Apocalipse, 1/3 do céu caiu sobre a Terra. Então, se 1/3 do céu caiu sobre a Terra, eles estavam dizendo que 1/3 da população do planeta, lá do sistema de Capela, caiu sobre a Terra. Então, se a população da Terra hoje é 7 bilhões, aproximadamente, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que 1/3 da população está encarnada. E da população desencarnada, 2/3 são espíritos vingativos, obsessores ou ignorantes. Então, é a maioria. Né? Se considerar essa mesma condição na Terra, dos encarnados. Então, nesse sentido, o processo de evolução está associado ao nosso esforço. Muitas pessoas tendem a considerar que a situação na Terra é tranquila e que o jeito de viver dos preconceitos do mundo também é. Eu tenho lido constantemente a Bíblia, e a Bíblia que a gente lê, é o Novo Testamento, eles colocaram lá os Salmos, até o Apocalipse, né? Tirando os Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento são 5 livros, tá? Evangelho de Mateus, de Marcos, Evangelho de Lucas, de João e Apocalipse de João, 5 livros. Pentateuco também. Então, lá foram adicionados os Atos dos Apóstolos e as cartas, principalmente as de Paulo, que ele escreveu, que eu vou falar uma coisa. Tiago tem uma única carta de uma página e meia, uma folha e meia. Pedro tem 2 epístolas, a segunda epístola dele também é uma folha e meia. O João também tem 2 epístolas, ou 3, agora não me lembro, mas também escreveu pouco. Paulo escreveu quase metade daquele livrinho lá. Aí, depois, no final, tem Salmos e depois Provérbios. Os Salmos se referem ao Velho Testamento. Vocês acompanham a minha leitura mesmo sem querer, porque eu vou lendo, vou pegando os versículos e vou colocando, né? Vou mandando para vocês aí, escrevendo aqueles que a gente acha mais adequado para trazer informações que, ao mesmo tempo, sejam cheias de amor, cheias de atenção para a nossa evolução, e que também não gerem interpretação dúbia. Então, eles são escolhidos para serem mandados. Né? Aí, lendo os Salmos, que é do Velho Testamento, está bem claro a questão do ímpio e do iníquo, que comete iniquidade e o ímpio. Parece que está falando de hoje. Aí a gente vai analisar a personalidade de hoje. A maioria das pessoas vive sem prestar atenção em quem está à volta, da maneira como a sociedade está agindo. Então, coisas ruins são feitas e a pessoa nem percebe que ela está fazendo coisa ruim, porque foi a sociedade que a ensinou a ser egoísta. Entende? Por exemplo, numa casa onde a maledicência foi ensinada para a criança desde pequeno, ela cresce falando mal dos outros, ela não acha que está errado. Aí ela vai no centro, ou vai na igreja, e o pessoal fala que falar mal dos outros é ruim. Ela não entende, não entra na cabeça dela. Ela não percebe, porque ela não faz autoanálise. Ela fala, sabe o que eu estou falando da maledicência? Que lá nos 10 mandamentos está falando, né? Para não dar falso testemunho. E aí, tudo bem, falso testemunho. Aí nós vamos pegar a outra parte, que a doutrina espírita explica em detalhes, né?
Falar mal dos outros é o quê? Depende. Se o que você vai falar for beneficiar mais gente, e menos gente, ou uma pessoa só for prejudicada com a sua fala, é melhor você falar. E aí essa é uma questão que tem que ter coragem, né? Com uma situação complexa. Mas aí é um detalhe, uma análise. Aí a pessoa primeiro tem que reconhecer que ela está falando mal. Estou dando exemplo. Vamos dizer que a pessoa cresceu numa casa de violência, de revanchismo constante. Os pais são revanchistas. Qualquer coisa que acontece com eles, eles ficam bravos, nervosos, tensos. E não tendo a coragem de enfrentar diretamente a pessoa na sociedade, ela fala mal por trás e manda vibração pesada. A pessoa cresce tendo raiva dos outros. E ela não percebe. É quando fala que se deve amar os inimigos, aquilo revolta a pessoa, né? Ela não aceita. Ela não para pensar, para entender a lei de Deus. Uma pessoa cresce num ambiente de egoísmo, em que tudo é para ela, em que existe competição por coisas simples, né? Eu já vi parentes em casas que tinham muitos filhos, em que a briga pelo pedaço de pão, para não dizer do almoço, do café, da janta, era assim, se tivesse faca cortante na mesa, era perigoso, né? Era a busca do melhor pedaço de frango, do melhor pedaço de carne, do pão melhor, do pão que achava mais bonito. E a pessoa cresce assim, ela vai estudar, por exemplo, vai para uma pensão, para uma república, eu morei em pensão. Então tinha gente que saía da aula meia hora mais cedo para poder escolher o bife. Que foi ensinado assim. Você fala, nossa, que absurdo. Não é bem assim, não. A gente tem que olhar para dentro de nós, que a gente é meio desse jeito também. E dentro dessa situação, a pessoa não entendendo que ela está dentro de um determinado erro, ela continua agindo a vida toda. A gente foi ensinado pela sociedade a pensar sempre em nós primeiro. Eu costumo repetir isso, dizendo que os profissionais da saúde mental, muitas vezes dizem, você tem que pensar em você primeiro. Uma pessoa só pensa nela, na verdade a causa dos males é esse, né? Enquanto Jesus vai ensinar para a gente a amar o próximo, como a si mesmo. Aí, nesse caso, pensar em você primeiro, você está pensando demais nos outros. Muitas vezes é um erro grave isso, sabe por quê? Não é que a pessoa está pensando no outro, ela faz as coisas para que os outros não achem ruim com ela e ela seja aceita na sociedade, mas, na verdade, ela está sendo covarde. Então, o grau de entendimento da psicologia humana precisa ser profundo para poder ajudar essas pessoas. E somente Jesus, na interpretação mais profunda das suas palavras, é que a gente consegue perceber isso, tendo a doutrina espírita como aquela que avança profundamente na análise psicológica do ser, do destino e da dor. A ponto de que a revista espírita era chamada Revista Espírita de Estudos Psicológicos, tanto do encarnado quanto do desencarnado. De tal forma que o trabalho do Allan Kardec foi um trabalho que, analisando a psicologia dos desencarnados e o comportamento deles, ele trazia como base moral para os encarnados. Então, dessa forma, o entendimento em relação ao estudo passado, né, de fazer o bem e fazer o mal, está associado à escolha do indivíduo, sendo ele mais ou menos evoluído, Deus só cobra aquilo que ele é capaz de fazer. No entanto, aqueles que têm uma noção melhor, e no caso nós devemos chamar a atenção de nós mesmos, espíritas, cristãos, ou qualquer indivíduo que se liga à religião no intuito de ser melhor e não como projeção social, ou para ficar quite com a sua consciência superficial, tem a responsabilidade de ser melhor e, portanto, crescer em direção ao Cristo. Bem, considerando isso, o Cristo sabia muito bem quem eram as pessoas que ele estava trabalhando. No estudo de quinta-feira passada, do Evangelho de João, João fala claramente que Jesus conhecia o homem e sabia o que esperar dele. Ou seja, Jesus não
Não achou que vinha para a Terra e que ia ter esperança de não ser crucificado, não. Alguma coisa ia acontecer por causa da situação de maldade. Lembrando que ele foi inocente em tudo, só trabalhou pelo bem, não acumulou dinheiro nenhum. Na nossa análise mais detalhada, nós vamos observar que ele disse, através da doutrina dele, que precisava ficar para o mundo coisas que foram contra diametralmente aos fariseus que tinham o domínio político da época. E isso fez com que a raiva dos fariseus levasse a um jogo político, pedindo aos dominadores romanos que o Cristo fosse crucificado. Não há muita diferença. Kardec fala, nos vários livros da codificação, dos fariseus modernos da época dele. Nós podemos hoje usar fariseu ultramoderno, mas os fariseus continuam. A briga pelo poder, a briga por posições sociais pequenas, a briga por achar que existe um poder associado a uma pessoa. Eu tenho visto pessoas em cargos de responsabilidade que elas acham que elas estão lá para mandar e não para cumprir uma obrigação diferente, né? E isso faz com que as ações sejam ações perpetradas pelo egoísmo, pelo orgulho intrínseco da própria criação, já que o indivíduo não pensa em si mesmo em termos de comportamento. Eu costumo falar que se a gente for um bom estudante, um bom cientista, quando alguém vier falar mal da gente, a gente naturalmente vai pensar na versão da outra pessoa, que a ciência pede que você analise todos os casos. Raramente isso acontece com os cientistas. Raramente. O indivíduo, mesmo tendo a capacidade de análise dos problemas relativos à ciência, ele não se preocupa em analisar a si mesmo, nem analisar a sociedade, nem o comportamento dos outros. Então, quando nós passarmos a fazer uma análise mais criteriosa daquilo que nos envolve, nós vamos entender melhor a realidade, né? Entendendo melhor a realidade, a gente vai conseguir entender melhor a gente. Entendendo melhor a gente vai saber se a gente se acha bonzinho, mas faz maldade. Mas continua se achando bonzinho. Ou, como o próprio Emmanuel fala, se a gente faz coisinha boa, mas vai contra os preconceitos sociais, a gente acha que aquilo que é ruim é, na verdade, espiritualmente bom, e outras coisas que a gente faz, que a gente acha que são coisas boas, na verdade, espiritualmente não é, né? Então, cabe a nós fazer essa análise. Então, levando em consideração essa questão do homem, a acusação que Jesus teve de fazer, o milagre de curar pelo príncipe dos demônios, ele responde inteligentemente. Ele continua explicando aqui essa questão. Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aqui parece que ele não quis dizer nada, né? O que ele está falando, que é a força, ela não determina necessariamente um poder, porque você sempre vai encontrar um poder maior. O homem descobriu isso para viver em sociedade. Vocês devem se lembrar, claramente, que houve uma época em que o mais forte tomava o poder, tanto o mais forte fisicamente, depois, com o tempo, o mais forte intelectualmente, que foi, assim, uma coisa maravilhosa na década de 90, nos anos 2000, em que os nerds começaram a dominar o mundo e ficarem super ricos. E antes não era bem assim. Por exemplo, o domínio americano no mundo tem a ver com as quantidades de armas atômicas que eles têm em relação ao país, até hoje. Mas antigamente, nas cidades menores, existiam os grileiros, uns senhores donos de fazenda, ou não, armados e com outros capangas, invadia a fazenda menor dos outros, tomava para ele. Ia lá no cartório, ameaçava o indivíduo e falava, passa isso aqui para o meu nome. Isso é o grileiro, ele tomava a terra dos outros. E os grileiros passaram a ser grandes fazendeiros, porque pela força, isso eu não estou falando de 50, 60, 70 anos atrás. Antes era pior, nós sabemos disso. Então, pela força, você guarda o que você tem.
Se vem outro mais forte, ele toma o que você tem. Então, vamos chegar na Idade Média, tinha os pequenos feudos, né? O feudo mais forte foi crescendo e tomando os outros. Ou para não tomar os outros e ter um certo poder, em determinado momento começou, né, os regentes, o chamado absolutismo, né? Em que, dentre os vários feudos das famílias nobres, o mais forte deles, ou com determinada linhagem, normalmente, coincidentemente, a determinada linhagem, a que tinha mais soldado, mais dinheiro, mais terras, passou a ser o rei daquela região, depois na separação dos países. Era a força que tomou isso. Vocês acham que foi assim, nossa, vamos eleger o mais simpático, o mais bondoso? Uma época similar, lá na Idade Média, o nosso querido Francisco de Assis não teve poder nenhum, inclusive foi excomungado pela igreja, a maior senhora feudal de todos os tempos, a maior dona de terras em todos os países do mundo. Então, são situações que a gente tem que meditar um pouco naquilo que Jesus fala. Porque em determinado momento ele fala assim, o reino do céu é tomado pela força. Ou seja, os fariseus chegavam e forçavam os outros a fazer os desejos deles, né? Aí, dessa forma, entre aspas, eles estavam ensinando a busca do reino dos céus pela força política, pela força até física mesmo, né? Do ambiente social em que eles viviam. Aí o que ele quer dizer é o seguinte, força espiritual, vamos considerar então. Na força espiritual isso não faz muito sentido, né? Porque o indivíduo que tem mais força espiritual é mais evoluído, não vai tomar nada de ninguém. Então, Jesus usa um exemplo carnal e físico para dizer assim, em termos espirituais, aqui na Terra, ninguém é maior que eu. Ele fala assim, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Volta lá. O que eles estão falando? Ele cura pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus fala, não, se eu curasse pelo príncipe dos demônios, o reino dos demônios ia ser destruído. E não é isso que acontece. Então, se eu faço o bem, eu sou do bem. É aquele que é comigo, faz o bem. Mas aquele que não é comigo, não se ajunta, espalha. Ele está falando do violento. Que olha só, vai ali em cima e fala que o homem mais forte, vencendo o mais fraco, pega suas coisas e reparte os despojos, ou seja, espalha. E quem comigo não ajunta, espalha. Compreende a questão? É complicado de entender algumas vezes, mas vamos resumir isso. O que ele quer dizer foi o seguinte, a força física não determina que você vai ter bens. Olha os bens espirituais. Quem que está dando o bem espiritual? Quem é que trouxe o bem espiritual? Cristo. Cristo, então, trouxe o bem espiritual para a gente. Quem é com ele, está cheio de bens espirituais. Pode um homem valente entrar na casa de um indivíduo e tomar tudo que ele tem em termos espirituais? O indivíduo cheio de sabedoria é preso, ele perde a sabedoria dele? O indivíduo rico, a igreja prendia, ela excomungava para ficar com as terras dele. Ele perdia tudo que ele tinha, mas ele não perdia aquilo que ele ganhou intelectualmente e moralmente. Então, com Cristo, você não perde. Não importa quem te ataque, ou não importa a violência física, não importa o que te aconteça, você não perde. Compreende? Quem não é comigo é contra mim. Essa situação é complexa. E a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Nós somos com Cristo? Sempre. As nossas ações são ações que imitam o exemplo dele? Então é algo que a gente tem que perguntar. Se eu sou com ele, eu não sou contra ele, mas tudo que eu fizer que vai contra os ensinamentos dele, estou sendo contra. Daí a necessidade de nós estudarmos a nós mesmos para saber se as nossas ações são sempre ações de melhora, ou pelo menos pelo esforço que nós fazemos para ajudar. Quando nós nos esforçamos, imediatamente nós recebemos a bênção do auxílio dos espíritos superiores. E mesmo que a gente não saiba o que fazer, eles nos intuem, e a gente consegue fazer o melhor que a gente pode no momento.
Mesmo que a gente não consiga estabelecer o melhor caminho, as vibrações que a gente tem em confiança, fé e esperança, a gente acaba ajudando com as vibrações as pessoas que estão ao nosso lado e as situações da nossa vida. Ficou tudo bem aqui? Ah, Sim, senhora. eu não entendi porque ele fala que e quem comigo não ajunta, espalha. Porque a organização dos bens espirituais ela é interna, né? E aí ocorre uma organização interna no sentido de obter dentro de si um conjunto de virtudes. Quem não ajunta com Cristo, pega os bens materiais e os dilapida, usando a vontade. Vou pegar um exemplo aqui. Interessante. Cada político, quando assume um cargo, ele recebe um kit de roupa, para comprar roupa para ele, para se vestir, de cerca de R$110.000. Aí vocês fazem a conta da quantidade de senadores e deputados que tem para verificar esse valor. Eles já têm um salário muito alto, eles recebem R$110.000 para comprar terno e roupa. Fora isso, além de ter a casa em Brasília, que eles podem morar, e que quase ninguém mora, eles podem ganhar diárias de hotel. A maioria fica em hotel, não fica nessas casas em Brasília, mesmo cada um tendo motorista e carro. Se esse dinheiro fosse economizado, vocês imaginam a quantidade de cirurgias graves que poderia ter sido feita pelo SUS? Então, normalmente, quem não é com Cristo faz o espalhamento, a dilapidação dos bens materiais sem juntá-lo para valores precisos e importantes. Vamos dizer, eu espalho para todo mundo, eu podia juntar e colocar para a saúde, por exemplo. Essa é uma das interpretações. Por isso que eu usei esse exemplo. Tudo bem? Sim. No item 24, se vocês acharem essa primeira parte um pouco complicada, essa um pouco mais. Essa sem doutrina espírita e reencarnação não tem explicação. Aqui é quase que falar da humanidade e dos processos psicológicos que nos envolvem. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz, retornarei para minha casa de onde saí. A gente vai encontrar esse pequeno versículo nos 13 livros do André Luiz, sobre o mundo espiritual. Eu desencarno, eu sou um espírito imundo. Eu vou para um lugar bom? Não, vou andar por lugares áridos. Lembra do André Luiz, no nosso lar? Onde ele estava, ele falou que tinha que espremer a lama para tomar água e comia as ervinhas que estavam do lado, com uma fome desesperada. Só relembrar que o problema dele foi no intestino, estava associado com comida. Ele cita em passant sobre os aperitivos e os excessos alimentares que ele tinha. E nós vamos ver que ele mesmo escreve mais na frente, que no livro Evolução em Dois Mundos mesmo, que o indivíduo que não está acostumado a uma alimentação frugal, que depende da alimentação mais pesada, quando ele desencarna, ele sofre muito com fome e sede. Ele estava falando, evidentemente, de uma experiência própria. Então, a gente desencarna e vai para os lugares áridos. E quem é que não busca repouso? Lembra que ele reclamava que ele não tinha tempo de repousar? Ele buscava dormir e uma tropa de espíritos infelizes corriam atrás dele? Se vocês lembraram isso.
E não encontrando repouso, se ele não se arrependeu, ele entra na reencarnação compulsória. Compreende? E reencarna novamente. Retornarei para minha casa, de onde saí. Da onde que é essa casa? O corpo material. E chegando, acha varrida e adornada. É um novo corpo, não é mais o corpo velho. O corpo está bonitinho, arrumadinho, com tudo de novo. Gente, olha a bênção que Deus nos dá, mesmo numa reencarnação compulsória. Você desencarna com um corpo quebrado, dolorido, doente. Mesmo que a reencarnação seja compulsória, na maioria dos casos o indivíduo vem com um corpo novinho, arrumadinho, bonitinho, para lhe dar as condições de evoluir. Sem a doutrina espírita, como é que nós interpretaríamos esses versículos? É quase impossível. Aí nós vamos encontrar também a evolução em dois mundos, na segunda parte, sobre o processo obsessivo, em que o André Luiz fala que a obsessão, algumas vezes, para esses espíritos que não se arrependeram, ela começa no próprio útero da mãe, em que os espíritos imundos, ou que estão ligados mentalmente àquele espírito inferior, moralmente, se liga junto com ele no processo de crescimento, causando dores terríveis para a mãe. Gravidez muito complicada, situações muito ruins para a saúde da mãe, o ambiente do lar fica descontrolado, desorganizado, desequilibrado. Então a mãe está gerando um espírito, que era um espírito quando estava desencarnado, né? O espírito é desencarnado, do nível de ignorância, de obsessor, de vingança, e outro junto se alimentando mentalmente dele e dela, porque o espírito reencarnante se liga mentalmente à mãe. Vocês vão ver que não é toda mãe que vai passar por isso. Mães com determinado merecimento não passam por essa situação. Normalmente são as mulheres que abortaram, ou que tendo a oportunidade de ser mãe, abandonaram os filhos. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. Entende a questão? Está levando consigo todos aqueles que ele está ligado mentalmente. Por que é pior que ele? Porque desses espíritos, ele acabou reencarnando. E o André Luiz escreve lá que o melhor deles, que tem mais condição de crescer, carrega junto os outros. Então, o Cristo já fala isso. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos encontrar a explicação desses versículos. Tá? E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Porque naquele primeiro estágio, ele teve obsessão. Mas não necessariamente a obsessão começou do berço, porque ele teve várias oportunidades. Já na segunda vez, o processo obsessivo começou no berço, e a situação é muito grave. Ela é pior também, muitas vezes, porque o indivíduo vem num corpo dilacerado, normalmente com vários problemas, e, novamente, o André Luiz explica quais são esses problemas, dependendo da situação. Dependendo do crime que ele cometeu, ele vai vir com hidrocefalia, problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas mentais diversos, síndrome de Down e várias outras síndromes que tiram a capacidade intelectual do indivíduo. Então, ele acaba vindo numa situação complicada. Realmente é bem difícil interpretar isso aqui, sem a chave que a doutrina espírita trouxe. É nesses momentos que a gente agradece ao Allan Kardec o trabalho imenso que ele fez e o sacrifício que ele se colocou para trazer para a gente as informações, e depois o Chico, que trouxe, por exemplo, uma explicação para isso. Então, nós vamos encontrar lá essas explicações. Só um minutinho. Manuel, pega para mim ali a Evolução em Dois Mundos, para falar o capítulo que está sendo explicado isso, por favor, a segunda parte. Minha memória está ficando cada vez mais fraca, mas eu vou pegar para vocês aqui o capítulo em que se fala sobre isso. É mais de um, na verdade, mas eles fazem perguntas para o André Luiz responder. O capítulo 17 da segunda parte, Desencarnação, para quem quiser pegar isso.
O capítulo 18 também. Capítulo 14, aborto criminoso. Capítulo 13, gestação frustrada. Ou seja, na verdade, seria bom ler a segunda parte inteira dele, que vai ajudar bastante, sabe? Mas, principalmente esses que eu falei aqui, 14, 17, 18. Eu vou pegar aqui, mas eu acho que o 19 também. Ao capítulo 6, Justiça na Espiritualidade. Isso. Vou ver aqui qual que é o 18. Evolução e Destino é o 18. E o 19, Predisposições Mórbidas. Em que ele vai falar de forças desequilibradas, ele vai usar um termo que eu estou usando aqui, que é sentimento de culpa, que ele chama que a mente cai na chamada zona de remorso, por exemplo. Vai falar de ovoides, vai falar de medicação utilizada no plano espiritual, vai falar como que o médico espiritual atua, isso no 19, tá? Fala no capítulo 18 que ninguém está destinado ao mal, ninguém reencarna para fazer o mal, todo mundo reencarna para fazer o bem. Isso é bem importante. No capítulo 17 da desencarnação, só para vocês terem uma ideia, que ele fala assim, uma pessoa que suicida, por exemplo, com um golpe no coração, o remorso vai causar nele diátese hemorrágica, que é defeito de coagulação, com perda considerável da protombina do sangue. Autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições, nas regiões psicossomáticas, afetando a medula vermelha, conturbando a produção das hemácias, gerando distrofias congênitas do eritrócito e hemopatias diversas. Inclusive problemas o fator RH, que vai acontecer lá na terceira, principalmente no terceiro filho, né? E algumas ocorrências desse tipo também pode gerar arritmia cerebral. Então, assim, a etiologia das doenças do encarnado está associada com as causas espirituais ligadas ao remorso e à culpa do indivíduo pelas ações dele. Arritmia cerebral seria epilepsia? A Maria Teresa perguntou se a arritmia cerebral seria epilepsia. Qualquer convulsão que seja, a própria epilepsia. E qualquer outra situação, por exemplo, se ocorre um aumento da ativação do lobo frontal, também é um tipo de arritmia cerebral, caracterizando TDAH e algumas vezes ansiedade. Ativação das zonas associadas aos sentimentos, sistema límbico, por exemplo. O indivíduo pode ter arritmia dessa região, e interessantemente, que lá no hipocampo, quando tem problemas de malformação do hipocampo, ocorre epilepsia, e a pessoa pode entrar em depressão por ondas lentas de regiões de ativação, por exemplo. Então, arritmia cerebral pode pegar tudo quanto é problema cerebral, inclusive demências da terceira idade, que ocorrem variações do ritmo cerebral. Eu espero que não tenha sido assim tão puxado, mas deu para entender, né? Deu. Como é que se entende uma coisa dessa sem a doutrina, gente? Deixa que eu falar cada vez mais da importância dos nossos estudos para entender o que Jesus falou. Jesus dá aqui uma explicação para todo o processo reencarnatório do indivíduo ruim, né? Aí nós terminamos essa análise. Se alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da reencarnação, da questão do corpo, só falar aí. Estamos à disposição, se soubermos responder. Se não souber, é até bom que a gente sai procurando e estudando. Eu só peço que fale cada um de cada vez, para não atrapalhar assim, sabe? Certo. Tá todo mundo aí? Alguém acordado? Tari, você vai me desculpar, cara. Eu não tô conseguindo prestar tanta atenção hoje. Então não tenho nenhuma dúvida. Ou melhor, não consigo nomear nenhuma dúvida. Tá tranquilo, Thiago. Só de você já ter falado, sei que você não tá dormindo, já é alguma coisa boa. Mas eu tô aqui. Parabéns. Mesmo com dificuldade, você tá aí. Fala, dona Beth, querida.
Ô, Thales, recentemente uma amiga minha perdeu, há 6 meses atrás, amiga minha aí de Alfenas, foi minha vizinha. Ela perdeu um filho com 41 anos de câncer. E agora, 6 meses depois da morte dele, do desencarne, ela perde uma filha que nasceu com hidrocefalia. Ela viveu 35 anos sem falar, sem andar, sem nada, né? Vivendo vegetalmente. Como é que você explica isso? Você explicou, mas aí eu queria especificar nesse caso. E tem uma outra pergunta também. A minha filha do meio, na segunda, ela tem um filho autista, e que está com 11 anos. Mas ele é autista grau 1, então ele lê, escreve, faz tudo normal. Pelo menos até agora não tem dado problema, não. Ele é bem calmo, sabe? E na segunda gestação dela, ela teve que fazer um aborto de 2 meninas, que nasceram encefálicas, que iam nascer encefálicas. O médico falou, olha, essa gestação não vai para frente, tem que tirar essas crianças agora e tal. Eu até fui com ela, foi uma coisa dolorosíssima, sabe? Mas eu queria que você me explicasse, se você pudesse me explicar. É a anencefalia, sem cérebro. Aí o aborto é recomendado, né? Foi o que aconteceu. Quer falar sobre essa questão da anencefalia? Da recomendação do aborto? No Brasil é a única recomendação formal, assim. Claro que estão mudando isso na lei para algumas outras malformações. Mas é porque realmente é incompatível com a vida. Maria Tereza. Isso eu sei, eu queria entender por que acontece isso. É espiritual, eu sei. Sim. Né? Então tem várias coisas. Primeiro, normalmente a mãe, a família que recebe filhos com problemas, principalmente cerebrais, tem um cabedal de amor muito grande e uma dívida muito forte com essas crianças, no sentido de reorientá-las no processo de chegada às ações do bem com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as dívidas, normalmente sempre, né, elas são tanto da criança quanto dos pais. As mães que perdem os filhos mais cedo, normalmente são mães que não conseguiram, numa vida passada, dar as atenções necessárias para os filhos. E aí a dor vai fazê-las se ressentir para as próximas encarnações e a vida no plano espiritual, daquilo que ela fez numa outra vida no sistema de aprendizado. As crianças que nascem, como o caso da hidrocefalia, normalmente elas ou cometeram suicídio em determinado momento, com o dano cerebral, normalmente tiro, ou pulou de algum lugar alto e esfacelou o cérebro, ou elas abusaram da inteligência e não, sem fazer o bem, usando a inteligência para fazer o mal. Elas vêm com o veículo da manifestação da intelectualidade obtuso, nas várias formas de síndromes, como a síndrome de Down e da hidrocefalia, principalmente esses dois casos. Então, são dívidas tanto do espírito reencarnante quanto da família. No caso, as mães, que são as que mais sofrem com isso, elas precisam aprender de uma forma um pouco mais dura a direcionar o amor para aquela criança que muitas vezes foi ela responsável pelo mau direcionamento no passado, causando aquela dor que a criança está tendo nessa reencarnação, sendo uma das causadoras. O principal causador do problema do destino é o próprio indivíduo. No entanto, existem atenuantes e agravantes associados a quem está próximo. Nessa situação de quem está próximo, é porque alguém pode ser levado ao mau comportamento pelo sofrimento que um outro lhe causou, ou pelo mau exemplo dado, ou por serem comparsas na criminalidade. Isso vai variar bastante, depende de cada caso. Obrigada, Thales. Disponha.
Mais alguém? E aconteceu que, dizendo ele, olha que interessante que nós vamos ver aqui. Essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, psicofonia, né? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Olha, está falando da mãe dele, não é? Uhum. Vocês viram como que esse 24, 25 e 26, ele estava falando de reencarnação e alguns entendiam? Entenderam a questão? Eu falo, tudo aqui é muito lógico, eles eram bem mais inteligentes que nós, cabe a gente lutar para compreender, entende? Então ele falando, olha, o Cristo então veio como ser perfeito. E a mãe que lhe deu a chance de nascer era uma mãe muito evoluída, senão como é que ia recebê-lo? Então ela agradece a Deus a oportunidade da mãe Maria que lhe deu o ventre, trouxe e que lhe deu o alimento. Veja que ela está falando das coisas materiais. Vamos voltar aqui de novo, olha que interessante. Do 21 ao 23, ele está falando de coisas materiais. Daqui do 24 ao 26, ele fala de coisas espirituais. No 27, a mulher fala de coisas materiais. No 28, ele diz, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, bem-aventurados aqueles que são comigo. Aí termina esse grupo de aprendizado associado aos valores espirituais que o Cristo trouxe para nós. Guardar a palavra de Deus significa fazer a vontade do Pai. Guardar, não é apenas ouvir, veja a palavra aqui, não é ouvir, é guardar. Fazendo a vontade de Pai, vós sereis chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é ser chamado trabalhador do Cristo. Se a gente se tornar trabalhador do Cristo, como todo espírita deve ser, que é o trabalhador da última hora, a gente recebe uma marca espiritual. O perispírito brilha de uma forma diferente. E os obsessores reconhecem. Uma vez eu fui para uma cidade para montar uma sala de cursinho. Uma cidade pequena, bem pequena. Para ser um cursinho do colégio que eu trabalhava, porque eles levavam um ônibus inteiro para fazer cursinho na cidade, lá em Patos de Minas. E aí falaram, é melhor lá, né? Porque a prefeitura não ia pagar mais, perdeu os alunos todos, foi montar uma sala de cursinho lá. Aí eu fui lá para ver como é que era, para conversar, assim, 2 espíritos andando atrás de mim. Aí eu falei, meu Deus, o que tá vendo? Aí o amigo espiritual falou assim, não, eles estão te vigiando. Eu, por quê? Porque você está trazendo educação para a cidade. Eu falei, mas precisa vigiar assim, desse jeito? Nessa situação aqui? Eu falei, no seu caso, sim, né? Porque você é espírita. Então, quando você vai trazer educação para a cidade, você vai falar de Deus, eles estão aqui vigiando. E quem são eles? São os representantes dos chefes da região Umbraline das Trevas aqui da cidade. Olha, gente, eu falando assim, parece que não é nada não, mas eu vou falar, quando eu senti os espíritos, eu arrepiei até aquele cabelinho que tem em cima do dedão do pé, assim, ficota, assim, que eu vou falar, mas haja oração para sair dessa situação, porque eles mandaram vibrações pesadíssimas, é uma coisa impressionante, eu cheguei a caminhar com medo, vibração de medo muito forte, parecia realmente que tinha gente andando atrás e a coisa estava grave mesmo, sabe? Isso aconteceu há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. E aí eu comecei, inclusive, a dar mais valor à educação, quanto que levar conhecimento para as pessoas, ensinar, você está trabalhando para Jesus, você já está fazendo o trabalho de Jesus. Né? Então, todo aquele que é marcado, não é porque é bom, é porque quer trabalhar para Jesus e se decidiu a trabalhar para Jesus. A perseguição é grande de todas as formas. Aonde você for,
trabalhador do Cristo, aonde você for, você vai ser perseguido pelos obsessores, espíritos das trevas, que vão usar os encarnados, inclusive, para ficar contra você. Fica à vontade, Tiago. Você está com o microfone fechado. Oi? Aí, agora foi. Foi. Eu vi o que você comentou aí, e eu só queria compartilhar o que aconteceu comigo de ontem para hoje. Toda noite antes de dormir eu faço uma oração. E ontem eu estava assistindo o filme e eu acabei só dormindo mesmo, sem orar nem nada. Aí eu acordei com uma paralisia do sono, só que eu não sei dizer se eu estava sonhando ou se eu estava acordado. Mas eu estava no meu quarto. E não vou entrar em detalhes, mas no momento que eu abri o olho, eu fiz um avistamento lá, não lembro muito bem o que era, parecia ser um homem bem alto, tava de capuz e tudo, chapéu, enfim, não lembro. E na minha cabeça eu pensei assim, ó, no 3 eu vou levantar da minha cama e vou sair correndo. Aí a hora que eu tentei me mexer, eu não consegui, eu fiquei lá paralisado. Mas foi um estalar de dedo, foi na hora de pensar em Deus que eu me acalmei, não me deu mais vontade de me movimentar. Foi no pensar em Deus que eu relaxei e voltei a dormir. Eu nem acordei, eu fui acordar depois. Muito, muito tempo depois eu fui acordar e eu pensei nisso daí. É o que aconteceu. Acontece bastante com médiums, pessoas mais sensíveis à paralisia, e muitas vezes, se não todas as vezes, são obsessores. E aí a gente, quando percebe a presença do obsessor e vê que ele está atacando, o indivíduo fica com bastante medo. E o obsessor tem a capacidade de gerar essa paralisia, né? E você tem toda a razão, hein? Vale para todo mundo. É só pensar em Deus e fazer uma oração que passa imediatamente. Sim, dona. Sexta-feira eu tive essa paralisia do sono, mas foi assim um terror para mim. Eu nunca tinha sentido nada igual, sabe? Mas foi assim, parecia um filme de terror mesmo. Eu até fui depois olhar no espelho para ver se eu não tinha tido um AVC, porque eu não conseguia falar, parecia que a minha boca estava torta. E, nossa, foi um horror. Tudo que eu presenciei ali, tudo que eu ouvi, sabe? Foi demais. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E o que tem a ver essa paralisia do sono com a espiritualidade? Tem alguma coisa? Tem, obsessor que se aproximou de você e talvez porque a oração foi esquecida ou porque por algum motivo algo preocupante gerou pensamentos um pouco desconexos da realidade do bem, acaba acontecendo isso. O Tiago lembrou bem, e não acho que não foi só Tiago, né? Mais gente falou aqui, quando a gente não ora, principalmente a gente que trabalha, quer trabalhar com Jesus, antes de dormir, lembrando o Chico, ele falou, se a gente soubesse que a gente vai encontrar no plano espiritual, ninguém dormiria sem fazer uma oração e pedir a ajuda dos bons espíritos. É uma coisa bastante complicada, devo dizer. Então, foi uma sonequinha, assim, que eu tirei, assim, depois do almoço, sabe? Sim. Foi coisa, assim, de 20 minutos. Mas foi, assim, um tempo de tortura para mim. Essa situação é preocupante. Eu me acostumei que é o seguinte, fechei o olho, eu já oro, porque eu já tenho até receio que pode acontecer. A gente precisa de ajuda, se ligar, sintonizar os bons espíritos, dar chance deles nos auxiliarem. Não se deve ir nem numa sonequinha, viu, Rosa? Para todos aí, dormir sem falar com Deus e pedir auxílio. Bom terem trazido essas experiências. Algum comentário? Que a gente vai fazer a oração final e nos despedir até terça. Ninguém mais? Bem, então tá bom. Agora eu vou ter que decidir tanta gente pedindo para fazer oração agora. Eu vou ter que pedir para alguém fazer oração assim.
diante de tanta gente. Eu vou pedir para a dona Beth fazer oração para nós. Pode, dona Beth? Pode, com certeza. Então, um grande abraço a todos, Deus nos proteja e até mais. Então, agora nós vamos começar a nos acalmar, entregar nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, ansiedades, todas na mão de Jesus. Porque só Ele pode resolver com a nossa permissão e nossa vontade. Nós temos que aprender a entregar e confiar, que o momento de Deus é diferente do nosso, mas Ele existe e existe para o nosso bem. Que essa semana a gente tenha muita paz, muita saúde, muita harmonia, muitas alegrias e vitórias no que a gente for fazer, nas palavras que a gente for usar com as pessoas, no contato com as pessoas que a gente for encontrar pelo caminho, que a gente tenha sempre em mente que o que a gente dá é o que a gente recebe. O que a gente deseja é o que Jesus nos dá, dependendo do nosso merecimento. Então, que a gente seja digno do merecimento de Deus. Eu desejo a todos muita paz e muito amor. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Com Fiquem com Deus, Deus. a todos.